Pessoal, boa noite. Bom dia, boa tarde, não sei que hora que você vai ver esse vídeo aqui. E só para a gente, eu combinei com vocês em aula que eu iria fazer uma espécie de reforço, né, dos temas que nós tratamos aqui em sala de aula, e achei uma forma interessante de fazer esse reforço por meio de resolução de questões, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre poder constituinte. E vale a pena aí a gente ter em mente essa ideia de resolução de questões, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, eu vou ver a primeira questão aqui. Todas foram extraídas de exame de OAB, né? Preferencialmente, ou de concurso público, tá? Depois eu mando para vocês as referências aqui. E para a gente simplificar e continuar na mesma métrica, eu vou fazer uma anotação das aulas aqui, tá? Então eu resolvo a questão e a gente coloca as nossas anotações aqui, então você não precisa anotar nada e depois eu disponibilizo essas anotações aqui. Já peço desculpas antecipadas caso haja algum errinho aí na digitação, mas é só para a gente ter um material mais escrito, tá bom? Ó, vamos lá. Primeira questão aqui fala sobre a Constituição brasileira que não pode ser emendada, né? Uma coisa interessante que nós vemos aqui no enunciado da questão, ele vai dar as hipóteses aqui, é que a emenda constitucional, né, só para a gente relembrar, como é uma aula de reforço aqui, se você tiver mais adiantado, vai para outro vídeo, né, mais adiantado, a gente passa lá por vídeos também só de resolução rapidinho aqui. Aqui a gente vai voltar para você que precisa realmente de um reforço na aula, tá? Quando eu falo de emenda constitucional, eu penso na ideia de poder constituinte derivado, né? Poder constituinte derivado. No caso da emenda constitucional, reformador, né? Que a gente chama carinhosamente aqui de PCD reformador, né? O poder de emenda à Constituição. Lembrando que quando você estudou lá a teoria do poder constituinte, você viu que o poder constituinte originário é aquele que se encarrega de elaborar o texto, né? De criar uma Constituição. Aqui, quando você fala de emenda, esse poder é um poder jurídico, é um poder instituído pelo PCO, pelo Poder Constituinte Originário. Tá? Nós falamos, então você viu aqui que a Constituição não pode ser emendada, você já pensa emenda constitucional, poder constituinte derivado reformador. Quer mais uma informação importante? Previsão legal, ou previsão constitucional. Artigo 60 da Constituição, claro, da Constituição. Tá? Então, ali tem todos os trâmites, né, todo o processo de elaboração de uma emenda constitucional. Tá? Então, para que serve uma emenda constitucional? Né? Vamos fazer uma perguntinha aqui. Ó. Para que serve uma emenda constitucional? E a resposta ela deve ser aqui categórica. Né? Para alterar o texto constitucional. Em regra, tá? Em regra. Então, quer dizer, você tem um ato normativo que se presta a alterar o texto constitucional. Esse ato normativo, previsto no artigo 59, né, como um dos atos normativos possíveis na Constituição brasileira, aqui no Estado brasileiro, esse ato normativo em especial, ele tem por fim alterar o texto. Alterar o texto. É verdade que nós temos emendas constitucionais que são autônomas, né, formando aquele bloco de constitucionalidade, mas o que nós temos aqui é a possibilidade de alteração do texto constitucional. Tá? Para a gente pegar aqui no texto, vamos ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui. Eu vou abrir a Constituição no site do Planalto. Não sei se vocês estão vendo essa tela aqui, depois eu vou ver, né? Se não viram, depois eu vejo. Mas aqui eu vou tentar puxar aqui o artigo 60, então, da Constituição. Vamos lá, vamos lá. Artigo 60, que fala das emendas, né?
das emendas constitucionais, ou da emenda constitucional. Então, esse texto aqui, vou copiar lá para o nosso caderno, ele tem que ser um texto familiar para você, né? Então, nós estamos falando aqui que a Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Quando a gente faz essa ideia, né, quando a gente pensa aqui no artigo 60, quando a gente fala de emenda constitucional, quando a gente fala de poder constituinte derivado reformador, quando a gente fala de alterar a Constituição, o artigo 60 é artigo que tem que ser lido, tem que ser estudado, tá? Então, vamos aqui, ó. A primeira coisa que nós extraímos dessa ideia aqui é que a Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Eu quero destacar esse termo aqui com vocês para falar o que é proposta e o que você vê comumente por aí. A proposta de emenda constitucional é conhecida como PEC, né? Então você fala assim, a proposta de emenda constitucional, a PEC, né, é aquela que tramita perante o Congresso Nacional, e nós veremos como, mas ela tramita perante o Congresso Nacional para que você tenha uma possível alteração na Constituição, no caso de uma emenda constitucional que vai integrar o texto, tá? Essa PEC, ela precisa de uma iniciativa. Então, a iniciativa, eu vou seguir aqui o próprio texto da Constituição, fala, a iniciativa precisa aqui de alguns legitimados, né? Quem são os legitimados para a propositura de uma emenda constitucional, para a proposta de uma emenda constitucional? Então, nós temos que lembrar aqui que esta emenda constitucional ela pode ser proposta, né, por 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, Então, um deputado sozinho não pode propor uma emenda constitucional, um senador sozinho não pode propor uma emenda constitucional. Então, tem que ser 1/3 de uma dessas duas casas, tá? Do presidente da República sozinho aí, né? Não precisa ser 1/3 do presidente. O presidente da República sozinho e mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros, tá? Uma observação que vale aqui, né, quando a gente fala de iniciativa, né? Só grifar aqui, só destacar isso. Então, iniciativas legitimadas. Uma coisa que é importante, vou anotar uma observação aqui, ó, é que não há iniciativa popular de emenda constitucional. Não há iniciativa popular de emenda constitucional. A previsão do texto constitucional é para projeto de lei e não para PEC, né? Projeto de lei, conhecido também como PL, né? Projeto de lei e não para PEC, tá? Você tem lá essa possibilidade, vamos só aproveitar aqui, no artigo 61, parágrafo 2º, eu vou copiar e colocar aqui no nosso texto, artigo 61, parágrafo 2º, que ele fala justamente dessa possibilidade de ter uma iniciativa popular de lei, né? Então, quer dizer, você tem aqui um projeto de lei e não de uma emenda constitucional, tá? Então, quanto aos legitimados, isso é o importante que você saiba, né? Existe, ao poder reformador, ao poder constituinte derivado reformador, uma limitação circunstancial. Eu vou seguir a ordem do texto aqui, para que você não se confunda aqui, tá? Então, existe uma limitação circunstancial prevista no parágrafo 1º
né, do próprio artigo 60, que ele fala: a Constituição não poderá ser emendada, que acho que é o que a questão aí vai nos cobrar, na vigência de intervenção federal, de estado de defesa e estado de sítio, né? O que eu posso fazer aqui é uma observação no seguinte sentido: nesses estados de exceção, né, em que o país encontra-se fragilizado, não é possível alterar o texto constitucional. Tá? Então, nessas circunstâncias, não se pode alterar a Constituição da República Federativa do Brasil. Tá? Então, nessas circunstâncias, você não altera a Constituição. Nessas circunstâncias, até hoje deu uma diquinha aqui de português. Nessas circunstâncias, você não pode alterar o texto. Né? Mas veja, não é qualquer fragilidade do Estado, porque existem outros tipos de fragilidade do Estado, mas nesses três tipos aqui, nessas três circunstâncias, quais são as três circunstâncias? São três circunstâncias. Quais são? Primeiro, Estado, ou melhor, intervenção federal, que é um mecanismo de preservação do próprio federalismo, né? Estado de defesa, que é o mais simples em relação às crises, e o mais gravoso de todos, que é o estado de sítio. Tá? O estado de sítio até pode ser declarada guerra, no estado de sítio pode ser declarada guerra. Né? Então, é o mais grave de todos. Tudo bem, então, nessas circunstâncias, a Constituição não poderá ser emendada. Tá? Então, além disso, nós temos aqui uma limitação formal ou procedimental que diz respeito ao quórum de votação, né? Ao quórum de votação das emendas. Tá? Então, só recapitulando aqui, qual que é a ideia? Estou indo artigo por artigo aqui, ou inciso, dispositivo por dispositivo, do artigo 60, para que a gente compreenda essa ideia toda, tá? De forma global. Depois a gente resolve as questões aqui. A limitação formal, procedimental, quanto ao quórum de votação, ela fala aqui para a gente que a proposta, a PEC, será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional, né, em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos. Então, precisa lembrar desses requisitos que são mais dificultosos que temos no país, né, em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Tá? Então, os 3/5 dos votos dos respectivos membros. Se eu fosse fazer um desenho aqui, seria o seguinte, ó, deixa eu ver se está para a gente pensar em alguma coisa. Ó, se eu fosse fazer um desenho, eu faria da seguinte maneira. Eu colocaria aqui, ó, o Congresso Nacional, né? Ele é bicameral, o Congresso Nacional, então o Legislativo Federal também se encarrega de alterar a Constituição, ele é bicameral. Ele é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. A Câmara dos Deputados é composta por 513 membros e o Senado por 81. Tá? Então você tem que ter aqui 2 turnos, aprovando aqui, ó, 3/5
2 vezes, né, que representa os 2 turnos. Professor, se foi aprovado 3/5 da primeira, não posso já passar essa proposta? Não. Você tem que votar por 2 vezes. A mesma coisa aqui no Senado Federal. 3/5 em 2 turnos. Tá? Então, aqui você terá a aprovação, a possível aprovação dessa proposta de emenda constitucional, dessa PEC. Tá certo? Então, essa é uma limitação das mais conhecidas. O que eu posso fazer de observação aqui para te ajudar nessa aula de reforço aqui do direito constitucional? Ó, eu posso dizer o seguinte: esse processo legislativo mais dificultoso, isso, né, em relação às demais leis do ordenamento jurídico, confere ao texto constitucional a chamada supremacia constitucional, né? Então, formalmente, podemos dizer que a supremacia da Constituição é fundamentada ou fundada no artigo 60, parágrafo 2º da Constituição da República Federativa do Brasil. Olha que interessante, né? É isso que torna, isso você precisa, você vai estudando, né, o direito constitucional, você vai aperfeiçoando isso, né? Mas assim, essa supremacia que permite o controle de constitucionalidade. Deixa eu só tirar isso aqui que está me atrapalhando. Peraí. Aqui. O controle de constitucionalidade das leis. Ou seja, todas as leis devem se conformar com a Constituição. Então, é informação importantíssima. O que dá supremacia do ponto de vista formal para a Constituição é justamente essa rigidez, né? Então, essa rigidez constitucional garante a sua supremacia. Depois eu falo aí, em outro reforço de constitucional, sobre aquela questão dos tratados internacionais também, que é importante, tá? Para não fugir da sequência, eu vou falar aqui do parágrafo 3º do artigo 60. Aqui, nós temos uma limitação formal, né? Uma limitação formal, ou, como eu coloquei aqui em cima, procedimental, vou até copiar aqui, ligada, não ao quórum, né? Mas aqui ligada à promulgação, né? Veja o que diz aqui o parágrafo 3º do artigo 60. Ele diz assim: a emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. Se você já viu a questão ou já ouviu falar em sanção ou veto do presidente com relação aos atos normativos, nesse caso da PEC não acontece, tá? Então, uma observação que eu faço aqui de cara é que o presidente da República, no caso de PEC, não fará a sanção ou veto que costuma fazer nas leis infraconstitucionais. A emenda à Constituição é promulgada
nos termos do artigo 3º, do artigo 60, parágrafo 3º, né? Do artigo 60, parágrafo 3º da Constituição da República Federativa do Brasil. Tá? Então, é uma bobagem que está aí no meio do texto, mas é muito importante. É muito importante. Tá? E aqui, no parágrafo 4º, você vai ver a limitação mais famosa que nós temos, que é a limitação material. A limitação material, ela fala, na verdade, e aí você já deve ter ouvido falar, nas cláusulas pétreas. Né? Cláusulas pétreas. Que são cláusulas pétreas? Bom, essas cláusulas pétreas, elas representam uma impossibilidade ou uma dificuldade, né, imposta ao próprio poder constituinte. Aí, destacado. As cláusulas pétreas, elas impedem que alguns valores que foram instituídos pelo poder constituinte originário sejam alterados, no sentido de reduzir, tá? Porque, veja, eu não estou dizendo para vocês que uma cláusula pétrea, né, um direito protegido por cláusula pétrea, não possa sofrer alteração. Eu estou dizendo para vocês que ele não pode ser reduzido. E é o que significa esse tendente a abolir aqui, ó. Vamos lá. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Então, são valores aqui que você tem uma proteção específica, mas que não pode ser tendente a abolir. Veja quais são as cláusulas pétreas elencadas aqui pelo artigo 60, parágrafo 4º. A forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Você fala, professor, então quer dizer que é só isso daqui que está protegido por cláusula pétrea? A resposta é sim, né? A resposta é sim. É claro que essas proteções se irradiam por todo o texto constitucional, né? Então, não só para o texto constitucional e com os tratados internacionais, né, que versarem sobre direitos humanos e forem aprovados pelo mesmo quórum das emendas, né, eles também são protegidos por cláusula pétrea, né, pelas cláusulas pétreas. Né? Por exemplo, os direitos e garantias individuais que a gente lê numa forma mais ampla, os direitos e garantias fundamentais. Mas aqui, a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, tome cuidado com esse voto aqui, ó, porque não são todas as características do voto que são petrificadas. Só o voto direto, secreto, universal e periódico. Tá? A separação dos poderes, no artigo 2º da Constituição, e os direitos e garantias individuais, aqui leia-se direitos fundamentais, né? Fundamentais, tá? Então, veja, essas aqui são as limitações materiais, são as limitações que o poder constituinte derivado reformador encontra na hora de elaborar o seu próprio texto, né? Na hora de ele se manifestar. Então, quer dizer, não é porque ele é um poder, né, um ato normativo que está acima das leis que ele pode fazer o que ele bem entender. Ele encontra uma limitação material, ou seja, ele não pode tratar dessas matérias com tendência a abolir. Depois nós veremos mais adiante em alguma questão também essa matéria, né? Outra coisa que é interessante aqui é uma continuação, né, da limitação formal ou procedimental, é este aspecto aqui do parágrafo 5º. Para a gente finalizar rapidamente aqui, como é revisão, né? Depois você pega na aula completa lá, nos materiais que nós fizemos, esse aqui é o nosso reforço. Tem uma limitação formal ou procedimental ligado à ideia de que a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada, né, então não deu certo, não vingou essa emenda constitucional, essa proposta de emenda constitucional, não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa, né? Vamos até a Constituição para tratarmos aqui, buscarmos aqui o artigo 57, que ele fala, né, da reunião ordinária do Congresso Nacional. Ele fala o seguinte, ó, o Congresso Nacional
reunir-se-á anualmente, eu destaco esse anualmente aqui, na capital federal, Brasília, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Esse é o período de uma sessão legislativa, né? Esse é o período de uma sessão legislativa. Então, isso aqui, ó, só para a gente acrescentar, sessão legislativa é igual ao artigo 57. Então, quer dizer, se uma proposta, se uma PEC foi rejeitada no dia 17 de julho, ela só poderá ser reproposta no dia 2 de fevereiro do ano seguinte. Se uma proposta foi rejeitada no dia 22 de dezembro, ela só poderá igualmente ser reproposta no dia 2 de fevereiro. É uma limitação que não se confunde com a limitação temporal, tá? Vou até fazer uma observação aqui. Essa limitação formal não se confunde com a limitação temporal, né? Há a parte da doutrina que entende que isso aqui é uma limitação temporal. Com todo respeito, eu não vejo isso, e não é o que é cobrado em provas também, que é o que você precisa se ater agora, né? Então não dá para a gente ficar também discutindo e errando questão de prova, né? Mas essa limitação formal não se confunde com a limitação temporal, que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? A limitação temporal é imposta somente ao poder constituinte derivado revisor. Opa. Daqui a pouco eu falo desse cara aqui. Poder constituinte derivado revisor é outro sujeito. Outro sujeito. Então, basicamente aqui, meus queridos, nós tivemos uma visão panorâmica de uma proposta de emenda constitucional, de uma emenda constitucional, de todos os seus requisitos. Professor, você tem condições aí de me falar, de me dar um exemplo de uma emenda constitucional? Pois não. Vamos aqui, ó, quer ver? Nós tivemos recentemente e um dispositivo importante lá no artigo 5º que acrescentou a este artigo 5º o inciso 79. Foi no dia 15 no dia 15, não, a emenda 115 de 2022, né? Esse dispositivo, eu vou até colocar aqui no nosso caderno, foi incluído pela emenda constitucional número 115 de 2022, tá? Foi no começo do ano de 2022. Esse dispositivo, veja, ele não existia na Constituição Federal. Ele foi acrescentado. Veja que ele falou, né, de uma matéria protegida por cláusula pétrea, que é um direito e garantia individual, mas veja, né, a cláusula pétrea não proíbe a inclusão, o acréscimo de direitos, né? Então, aqui não foi uma cláusula tendente a abolir, aqui foi para acrescentar, tá? Então, só falando nessa ideia. E vamos dar uma olhada no texto da emenda constitucional, quer ver? Quando eu clico no site do Planalto na própria emenda, ela aparece aqui, ó, todos os detalhes da emenda constitucional. Eu vou copiar um texto aqui só para o nosso caderno. Aqui, ó, emenda constitucional número 115, de 10 de fevereiro de 2022. Altera a Constituição Federal para incluir a proteção de dados pessoais entre os direitos e garantias fundamentais e para fixar competência privativa da União. Ele altera outro dispositivo também, né? Para legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais. Tem a ver com a temática, mas ele fala qual que é o propósito desta emenda constitucional. Alterar dois dispositivos, né? Incluir um dispositivo e alterar outro lá, tá? As mesas, e olha o que está no corpo da emenda constitucional. Veja que aqui já não é mais PEC, né? Não é mais proposta, é emenda porque ela se consolidou, né? Ela foi votada e aprovada, né? As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, lembra disso daqui, ó? Lembra disso daqui, ó? Aqui, ó, nesse ponto aqui. Ele fala da limitação formal procedimental, que é da promulgação, né? Então, ó,
As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Então, o que eu quero demonstrar aqui é que é um documento apartado, mas que depois ele vai integrar, ele se mescla no texto constitucional, tá? Professor, existem emendas que não se mesclam ao texto constitucional? Vamos fazer essa pergunta aqui, ó. Existem emendas que não integram o texto constitucional? E aí, o que vocês acham? Ó, vamos lá. A própria Constituição, lá no site do Planalto, que eu acho o melhor lugar para você consultar legislação, né? Ele fala aqui de 3 emendas aqui, as que estão aqui. Cadê? Ó, a emenda 106, por exemplo, ela não necessariamente altera a Constituição. Ela não necessariamente altera a Constituição. Ela faz o seguinte, ó, institui, vou puxar aqui para vocês, não sei se você está enxergando o que eu estou vendo aqui, porque estou gravando aqui de um jeito bem não profissional, diria, né? Então, só para você não se perder no que eu estou pensando aqui também. Emenda Constitucional número 106, de 7 de maio de 2020. Institui regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para enfrentamento de calamidade pública nacional decorrente de pandemia. Isso daqui, na verdade, ela não, essa emenda constitucional, ela não é inserida no texto, né? Essa emenda constitucional não é inserida no texto. Curioso, né? Ela é um texto à parte da Constituição Federal de 88, tá? É um texto à parte. Só para lembrar, ela é dotada, essa emenda, né? Ela é dotada de supremacia, ou seja, está acima das leis, etc. e tal, mas ela não integra o texto constitucional. Só para dar esse exemplo, tá bom? Agora, uma palavrinha que eu quero dar com vocês é do poder constituinte derivado revisor. Opa, revisor, não confunda. Poder constituinte derivado revisor, ele tem uma previsão no artigo 3º do ADCT. No artigo 3º do ADCT. A primeira pergunta que você faz é: que raios significa ADCT? Né? ADCT nada mais é do que ato das disposições constitucionais transitórias. A gente vai ficar escrevendo toda hora ato das disposições constitucionais transitórias, então a gente coloca só o ADCT aqui, tá? O ADCT, ele integra a Constituição, né? O ADCT integra a Constituição, mas não, ou seja, eu vou até mudar aqui, integra a Constituição de modo que é hierarquicamente superior às demais normas do ordenamento. Tá? Então, ele integra a Constituição. Ele está diferente lá, né? Quer dizer, você vai até o artigo 250, depois tem artigos que vão começar lá o ADCT. Ele só está separado ali, mas ele é um texto. Não dá para você chegar numa livraria e falar assim, ó, eu quero uma Constituição, mas sem ADCT, por favor. Você pede uma Constituição, vem ADCT junto. Né? Então, integra o texto. Né? Não dá para falar que é um outro texto, a parte. Não, integra o texto da Constituição. Tá? O que eu posso dizer sobre a DCT? Né?
O Adilan Megubulos, ele fala que é uma norma, as normas do ADCT podem se exaurir. Né? Ele fala até, comparando a teoria do José Afonso da Silva, lá, que fala das normas de eficácia plena, contida e limitada, ele fala de uma norma de eficácia exaurida, ou seja, ela se exaure, ela cumpre o papel. Né? Se exaurir aqui, ela cumpre o papel a que se destina e perde a eficácia jurídica. No sentido aqui, né? No sentido de não mais ser aplicada a casos concretos. Então é isso, né? Eu tô falando. Quando ela se exaure, ela cumpriu o seu papel, tá? E olha que interessante, onde está o nosso amigo poder constituinte derivado revisor? Ele está justamente nesse artigo 3º do ADCT, né? O artigo 3º do ADCT, vou puxar aqui para vocês, evidentemente. Artigo 3º do ADCT. Espera aí que ele está chamando aqui. Achei. Artigo 3º do ADCT. Ele diz o seguinte: a revisão constitucional será realizada após 5 anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. O que eu posso falar sobre o PCD revisor ou o poder revisor? Né? O poder revisor, ele aconteceu numa patada só. Né? E ele tem que respeitar quase as mesmas regras lá do poder reformador. Né? Então, mas a gente tem que pensar o seguinte: observação. Não confundir o poder constituinte, derivado, reformador com o revisor. Vou até colocar mais só para ser com o revisor, né? Um tem previsão no artigo 60, né, da Constituição, e o outro no texto principal, digamos assim, né? O outro tem previsão no artigo que nos interessa agora, artigo 3º do ADCT. Do ADCT. Tá? Então, não dá para confundir. Qual é, ou melhor, quais são as principais diferenças entre esses poderes? Quais são as principais diferenças entre esses poderes? Eu posso dizer o seguinte: primeira diferença. No poder revisor, vamos chamar assim, no poder revisor, há uma limitação temporal. Aqui sim, tá? Aqui sim. Que não é aplicada ao poder reformador. Nós vimos lá, ele não tem uma limitação temporal, ele tem uma limitação procedimental, que é aquela que, se a proposta for rejeitada ou prejudicada, etc., ele só pode ser reproposta na sessão legislativa seguinte, né, no ano seguinte. Agora, limitação temporal é essa dos 5 anos que está destacada aqui. Né? A limitação temporal era de dizer o seguinte: a revisão constitucional, não vou me aprofundar muito na revisão, dá para falar muita coisa aqui legal, mas assim, só para você ter uma noção, a revisão constitucional, ela teve que esperar 5 anos para acontecer. A revisão constitucional não pôde ser feita antes dos 5 anos, ao contrário do que aconteceu com o poder reformador, né? Então é interessante você pensar o seguinte: a primeira emenda constitucional, né, que é fruto do poder
reformador aconteceu antes dos 5 anos da promulgação da Constituição, né? Eu vou até pegar aqui para vocês, para reforçar essa ideia das emendas constitucionais, a primeira emenda, né? Vou até colocar aqui que ela foi uma primeira emenda que dispôs aqui sobre a remuneração dos deputados e dos vereadores. Então, foi lá, 31/3/92, né? Se você contar, a Constituição foi promulgada no dia 5 de outubro de 88. Então, prova está aqui, né? Observação outra, não vou nem colocar 2. A primeira, eu vou colocar assim, ó, a revisão constitucional, é o poder revisor, então a ECR, né, que é a Emenda Constitucional de Revisão, a sigla que se utiliza, aconteceu depois de 5 anos da promulgação da Constituição Federal, tá? Quer prova? Então vamos colocar aqui, ó. Olha que interessante. Olha que interessante. Eu vou colocar todas as emendas que aconteceram, as emendas de revisão. Vou fazer um esquema aqui, vou colar aqui, ó. Pronto. Vou colocar aqui, ó. Prontinho. Foi um pouco da minha cara aqui. Mas aqui, ó, foram feitas as emendas constitucionais de revisão, e só um detalhe, óbvio, conforme eu falei lá em cima do Adilamego Bulos, né, não é mais possível a elaboração de uma revisão constitucional tá? Não é mais possível. Agora, a segunda diferença do poder revisor para o poder reformador está no quórum de aprovação, né? Então, a segunda, subir um pouquinho aqui, diferença entre o PCD revisor e reformador está no quórum de votação. No quórum de votação. O revisor conta, ou melhor, contou, né? Já foi, com um quórum mais simplificado, né? E nem por isso a revisão deixou, porque a revisão altera a Constituição, nem por isso ela ficou abaixo da Constituição, né? Só para você saber. Na verdade, quando eu falo de quórum aqui, a gente tem sempre que fazer a comparação. Professor, não estou lembrado qual que é o quórum, quer ver? Tem aqui, ó. No artigo 3º, ele fala que a revisão constitucional será realizada após 5 anos, limitação temporal, contados da promulgação da Constituição pelo voto, olha aqui, ó, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. Cara, isso daqui é o que nós temos que nos ater. Vou até colocar aqui, ó. Voto da maioria absoluta em sessão unicameral. Enquanto eu tenho isso daqui para o revisor, para o reformador, o que eu tenho mesmo? Vamos puxar aqui, ó, das próprias anotações. A proposta tem que ser discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional, ó. Preste atenção. Opa, passei. Preste atenção. Aqui, ó. Em 2 turnos, 3/5, 2 casas, muito mais difícil. Reformador. Tudo bem? Esse daqui
né? Acho que já está dito isso, está implícito. O poder reformador, ele é permanente. E o poder revisor foi temporário, quer dizer, já acabou, já acabou. Bom, feita essa breve introdução, breve e demorada introdução, né? Vamos à questão aqui. Eu vou puxar até para baixo, gente, para facilitar aqui o nosso esquema, tá? Aí fica isso aqui como uma introdução. Depois eu passo um link aí para vocês baixarem essas anotações se quiserem, tá? Ó, o assunto fica mais familiar agora. Se você, só vou dar um toque aqui, isso aqui é só um reforço, tá? Não falte nas aulas. Importante que você assista às aulas para que a coisa fique melhor, tá? Aí, e lógico, a aula é um detalhe, você tem que ler a doutrina, você tem que ler a bibliografia básica que nós indicamos no nosso plano de ensino, tá bom? Então é importante a leitura. Nunca você pode falar, vou assistir a aula, vou assistir um vídeo, eu estou fazendo isso aqui só para tentar dar uma força a mais aí, tá bom? Ó, vamos lá. A Constituição brasileira não pode ser emendada. Então, quando a Constituição não pode ser emendada? Na implantação de estado de emergência. Olha isso, cara. Ele fala estado de emergência. Na verdade, não é bem estado de emergência, né? Nós temos as limitações circunstanciais que falam das limitações estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal. Inverti, mas intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. E durante a intervenção da União nos estados. Isso aqui é ok, mas a alternativa está errada. Letra B. Na vigência de estado de sítio, e na implantação de estado de emergência. Ele veio com a emergência aqui de novo para você, ó. Não, não. Estado de emergência não se revela numa limitação circunstancial. Tá? Letra C. Quando em estado de sítio e durante a intervenção da União nos municípios. É claro que ele entrou na matéria aqui de intervenção federal, mas a União, em regra, não intervém nos municípios, a menos que a questão trouxesse a informação de que esse município está localizado em território federal. Tá? Então, aqui, na verdade, essa intervenção da União em municípios é que pode derrubar muita gente. Tá? Isso daqui, na verdade, a União não intervém nos municípios diretamente. Depois eu vou falar também um reforço lá sobre federalismo, sobre intervenção federal, e eu comento esses detalhes aqui. Mas aqui você precisa saber que a União não intervém nos municípios localizados em estados, ela só intervém em municípios localizados em territórios federais. Tá? E D, na vigência de estado de defesa, beleza? Estado de sítio e intervenção federal. Então, essa aqui é a nossa letra correta. Fechou? Qual que é essa limitação mesmo? Só para a gente fazer uma pequena óbvio aqui. Limitação circunstancial. Limitação circunstancial, tá? Segunda questão. Pedro, reconhecido advogado na área de direito público, é contratado para produzir um parecer sobre situação que envolve o Pacto Federativo entre Estados brasileiros. Ao estudar mais detidamente a questão, conclui que, para atingir seu objetivo, é necessário analisar o alcance das chamadas cláusulas pétreas. Olha aqui, cláusulas pétreas. Então, tudo isso para falar das cláusulas pétreas. Né? Com base na ordem constitucional brasileira vigente, assinale, dentre as opções abaixo, a única que expressa uma premissa correta sobre o tema e que pode ser usada pelo referido advogado no desenvolvimento de seu parecer. Né? Interessante que aqui a questão ela te envolve, pelo menos. Eu acho que é legal, eu prefiro questão assim do que questão que você considere as assertivas, né? Considere a opção correta. Assim, eu acho que é mais bacana, mas você tem que filtrar bem, né, para não se perder no texto aqui, tá? Vamos na letra A aqui, ó. Letra A. As cláusulas pétreas podem ser invocadas para sustentar a existência de normas constitucionais superiores em face de normas constitucionais inferiores. Olha isso. Normas constitucionais inferiores e normas constitucionais superiores.
o que possibilita a existência de normas constitucionais e inconscionais. Na verdade, não, né? A nossa Constituição, ela não tem hierarquia entre normas constitucionais, ela não prevê, então vou colocar uma óbvio aqui, ó. Não é possível considerar no Brasil a hierarquia entre as normas constitucionais, né? Por mais que você fale, pô, professor, mas o direito à vida, ele não é superior, né? E eu faço uma pergunta que eu sempre faço, né? Se eu fiz na aula principal e aqui no reforço eu faço também. Qual é mais importante? Né? O que deve prevalecer? O direito à vida ou o direito à honra? Eu sempre faço essa pergunta. Mas você cai que nem um pato falando, ah, é claro, né, professor? O direito à vida. Mas nós temos uma exceção, e aí a gente até recomenda, eu sempre falo do Robert Alexi, esse livro aqui, ó, se você puder ler o capítulo 3, para dar uma estudada, que é bem, bem bacana. Deixa eu ver, eu vou pegar até no índice para você ler depois. Tem na nossa biblioteca digital esse livro aqui, tá? Ele fala da colisão entre direitos, ó. Ele fala de regras e princípios, não sei se dá para ler aqui, ó. E ele fala da colisão entre princípios, né? Certo que o assunto... Ó, deixa eu... um livro aqui. Robert Alexi, Teoria dos Direitos Fundamentais. Robert Alexi, ou Robert Alexi, como queira, tá? Foi traduzido aqui pelo filho de José Afonso da Silva, Virgílio Afonso da Silva. Muito bacana esse livro aqui. É bem, bem legal. Para quem puder, da editora Malheiros aí, dá uma lida, tá? Então, veja. Não dá para você falar que a vida sempre vai ser um direito hierarquicamente superior, porque no caso de estupro, né, uma gravidez decorrente de estupro, né, você vai ter uma colisão entre a vida do feto e a honra da mãe. Né? Parece, poxa, mas aí também, professor, mas é uma questão que você tem uma colisão, né, entre direitos aqui, né, entre valores que estão na Constituição. Então não dá para você falar que há hierarquia entre as normas constitucionais, né? As normas constitucionais estão em pé de igualdade. Então não dá para você falar, né, com exceção da emenda constitucional, quer dizer, uma emenda constitucional pode ser considerada inconstitucional quando fere cláusula pétrea, né? Então vou até colocar essa outra óbvia aqui, ó. Uma norma constitucional originária, ou seja, né, que é de 1988, né, não pode ser declarada inconstitucional. Não pode ser declarada inconstitucional, tá? Já uma emenda constitucional, sim. A exemplo de ferir cláusula pétrea. Tá? Então, se ela ferir cláusula pétrea, ela pode ser declarada inconstitucional. Então, não há hierarquia entre as normas constitucionais. Fato. Uma norma constitucional originária, né, que vem em contexto original de 88, não pode ser declarada inconstitucional. Já uma emenda, sim. A exemplo de ferir, por exemplo, uma cláusula pétrea. Tá? Então, letra A está fora. Letra B. Vamos ver o que você pode dar de parecer aqui. Norma introduzida por emenda à Constituição integra plenamente ao texto constitucional, não podendo, portanto, ser submetida ao controle de constitucionalidade. Acabei de responder essa aqui, né? Ainda que sob a alegação de violação de cláusula pétrea. Não, veja, cuidado. Ó. Emenda constitucional pode, sim, ser submetida a controle de constitucionalidade. Né? Justamente, vírgula, justamente na hipótese
na hipótese de ferir cláusula pétrea. Tá? Justamente na hipótese de ferir cláusula pétrea. Então, ela pode ser, sim, submetida. Né? Imagine que vem uma emenda constitucional que coloca, por exemplo, que haverá pena de morte em tempo de paz. Não dá, não pode, fere cláusula pétrea. Tá? Vamos lá. Mudanças propostas por constituinte derivado reformador estão sujeitas ao controle de constitucionalidade, sendo que as normas ali propostas não podem afrontar cláusulas pétreas estabelecidas na Constituição da República. Isso aqui não precisa nem de explicação, está muito bem claro. Né? Quer dizer, mudanças propostas pelo constituinte derivado reformador, e aí é importante saber, né, dessas nomenclaturas. O que é isso daqui, queridos? É uma emenda constitucional. Emenda constitucional. Estão sujeitas ao controle de constitucionalidade, quer dizer, tem que respeitar a Constituição, sendo que as normas ali propostas não podem afrontar cláusulas pétreas estabelecidas na Constituição. Pode assinalar essa aqui, que essa aqui é verdade. Só por garantia, né, só por desencargo, melhor dizendo, vamos ver a letra D. Os direitos e as garantias individuais considerados como cláusulas pétreas estão localizados exclusivamente nos dispositivos do artigo 5º, de modo que é inconstitucional atribuir essa qualidade de cláusula pétrea a normas fundadas em outros dispositivos constitucionais. Ele pega aqui, né, vou colocar uma óbvio aqui, ó, o artigo 60, parágrafo 4º, que fala das cláusulas pétreas. Inciso 4, que fala dos direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal, que fala dos direitos e garantias fundamentais, né? Melhor dizendo, ó, que protege os direitos e garantias fundamentais, não se resume em proteção ao artigo 5º. Os direitos fundamentais estão espalhados por todo o texto constitucional. Tá? Então, os direitos fundamentais estão espalhados por todo o texto constitucional. Então, tem até dispositivo lá do 150, que fala lá do poder de tributar. Eu vejo o artigo 228 também, que fala da maioridade penal, né? Que aí tem uma discussão que paira sobre isso, né? Sobre a redução da maioridade penal, a possibilidade de se atribuir pena a menores de 18 anos, o que, a meu ver, não, né, acompanhando, claro, a doutrina, não vejo como uma possibilidade. Então, ali está um direito individual, inclusive. Se você não quiser falar de direitos fundamentais para dar uma amplitude, né, porque direitos fundamentais tem no artigo 6º, 7º, e daí vai. Né, o próprio artigo 12, que fala de nacionalidade, direitos políticos, artigo 14, enfim, não se resume ao artigo 5º, tá? Então vai além, tá? Por isso que essa alternativa está incorreta. Perfeito? Já temos a alternativa correta, vamos para a questão de número 3. O direito das presidiárias, olha que interessante esse dispositivo, ó. O direito das presidiárias de permanecer com seus filhos durante o período de amamentação previsto na Constituição Federal poderá ser suprimido. Como que poderá ser suprimido? É que você pensa assim, ó, vamos lá. Isso aqui mistura um pouco com o poder constituinte originário. O direito das presidiárias de permanecer com seus filhos no período de amamentação, isso aqui é uma previsão do artigo 5º, inciso 50. Deixa eu só puxar aqui para não mentir para vocês aqui. Professor, a gente está dando um reforço aí e acabou me confundindo mais, porque você falou um dispositivo errado. Ó, é o dispositivo 50, é esse mesmo. Ó. Acertei, rapaz. Acertei. Ó, artigo 5º, é que eu falei disso hoje de manhã. Artigo 5º, inciso 50. Tá aqui. O L é 50, certo? Então tá certo. Ó, às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. A pergunta é, esse dispositivo
é protegido por cláusula pétrea? A resposta é positiva. Sim, de acordo com o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição Federal. Certo? Então, o que é cláusula pétrea? Pergunto. Segunda pergunta. Uma emenda constitucional pode suprimir direito protegido por cláusula pétrea? Resposta: não. Não, né, professor? Acabou de falar. Não. Uma emenda constitucional não pode ferir cláusula pétrea. Então, a gente está partindo da premissa de que o direito das presidiárias de permanecer com seus filhos no período de amamentação é um direito protegido por cláusula pétrea. Uma emenda constitucional pode suprimir direito protegido por cláusula pétrea? Não. Quem poderia? Quem poderia? Somente o poder constituinte originário é que poderia suprimir um direito protegido por cláusula pétrea. Você só tem que entender o seguinte: esse aqui é um ponto de vista jurídico, tá? Do ponto de vista jurídico, né? O PCO, que é o poder constituinte originário, não confunda, o PCO é materialmente ilimitado. Dá até arrepio. Você fala assim, senhor, ele pode acabar com direito adquirido, ele pode acabar, por exemplo, eu sou aposentado já, eu posso, vem uma nova Constituição, ela pode acabar com o meu direito à aposentadoria? Pode, ela pode fazer o que ela quiser. Juridicamente é possível tudo. Lógico, nós temos lá o direito de não retrocesso, até dos direitos sociais, mas assim, a pergunta objetivamente, fazendo a pergunta objetiva, é: o PCO, o Poder Constituinte Originário, pode fazer o que bem entender. Tá? Então a pergunta aqui ela vai ficando mais clara. O direito das presidiárias de permanecer com seus filhos durante o período de amamentação, previsto na Constituição Federal, poderá ser suprimido. A resposta A é somente pelo poder constituinte originário. É nosso gabarito. Quer ver? Pelos poderes derivado, não dá. E constituinte originário? Não. Derivado não dá. Derivado não dá, né? Pelos poderes constituintes derivado decorrente, menos ainda. Menos ainda. O derivado decorrente é aquele que é atribuído aos estados, ao Distrito Federal, por exemplo, para fazer as constituições estaduais ou a lei orgânica do Distrito Federal. E ainda, se você quiser discutir a questão dos municípios, a lei orgânica do município. Pelos poderes reformador, então aqui perde nessas etapas aqui, né, nesses pontos aqui. Questão de número 3, finalizamos. A última questão, para você descansar desse reforço, é a seguinte: assinale a alternativa correta. As limitações expressas com relação às emendas constitucionais, ou melhor, com relação às emendas à Constituição Federal, restringem-se às limitações temporais e materiais. É isso? Professor, é verdade que eu tenho emenda à Constituição e eu só tenho limitação temporal e material? Não. Vamos dar ainda o benefício da dúvida, que ele não quis dizer só emenda à Constituição, ele também falou de emenda constitucional de revisão, que aí tem a limitação temporal. Mas tem a temporal, quer ver? Vamos subir aqui para você dar uma olhadinha para revisar. Ó, eu até coloquei em amarelinho, lembra que eu destrinchei o artigo 60? Tem a questão da iniciativa, tem a limitação circunstancial, tem a limitação formal procedimental quanto ao quórum, quanto à promulgação, quanto às cláusulas pétreas, procedimental quanto ao prejuízo, etc., e a rejeição. Então, quer dizer, aquela questão que se resume a duas limitações está fora.
tá? Aqui, ó, só vou colocar o seguinte, existem outras, tá? Existem outras. Ó, há limitações implícitas ao poder reformador, né? Eu vou deixar essa aqui em stand-by, que daqui a pouco eu vou falar uma coisa que não está lá, eu não abordei, mas eu vou falar para finalizar nosso encontro. Vamos tentar olhar para as outras aqui. Então, essa aqui não é. A letra C. As emendas à Constituição Federal podem ser definidas como uma espécie extraordinária e transitória do gênero das reformas constitucionais. Veja, transitoriedade, ela é inerente não ao poder de reforma, mas ao poder revisor, né? Lembra? Poder reformador, de reforma, é permanente. Então, a qualquer momento pode ter uma reforma, né? Uma alteração na Constituição, em outras palavras. Agora, uma revisão só aconteceu uma vez e aquela foi transitória. Essa emenda à Constituição, ela é sim uma forma extraordinária, mas ela não se confunde com a revisão, que sim era transitória, tá? Letra D. As limitações materiais de emenda à Constituição Federal relacionam-se à ideia de que a Constituição, documento mais importante de um país, não pode ser alterada em regime de exceção. Não, cuidado. Em regime de exceção, nós falamos aqui que isso daqui é uma limitação circunstancial e não material. Então, tome cuidado. Cuidado. A limitação em regime de exceção, né? Quais são? Intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, não, ou melhor, são limitações circunstanciais, e não materiais, como quer que você caia, né? Aqui, como o examinador quer que você caia. Então, cuidado quanto a isso. Então, aqui está errado, ó, essa limitação material. A limitação material, você já sabe o que é, né? Limitação material é de cláusula pétrea ao poder de emenda. E não que você não pode alterar porque há um regime de exceção. Beleza? Então, a alternativa correta é a letra B de bola. Há limitações implícitas ao poder reformador. Eu só não falei disso, tá? Vou finalizar o nosso reforço com isso. Existem cláusulas pétreas expressas, que estão lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, os 4 incisos, né? E também, cláusulas pétreas implícitas. Aqui, até o chat GPT vai discutir com você, tá? Mas assim, expresso é antônimo de implícito, né? Tá expresso, você já viu ali, né? Mas eu gosto de dar um exemplo que eu dei numa turma de manhã, é o seguinte, imagine que você chegue num gramado bonito ali e tem uma plaquinha, sabe aquelas plaquinhas enfincadas assim, no gramado, proibido pisar na grama. Aí eu vou colocar uma multa, R$100 para quem pisar na grama. O sujeito tá louco para jogar uma bolinha ali naquele gramado, e ele fala, tive uma ideia brilhante, vem cá, pink cérebro, tá. Vamos tirar a plaquinha. Ou seja, eu tiro a plaquinha e a proibição some, né? Então, por exemplo, vamos pensar naquela questão que nós falamos lá do direito das presidiárias de amamentação dos filhos. O cara fala assim, eu não quero deixar, eu quero suprimir esse direito. Pode? Não pode. Tem a cláusula pétrea,
artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4. É aquilo que proíbe. O artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4. Aquilo é que proíbe. Então, já sei. Eu vou tirar a plaquinha da grama. O que eu faço? Eu vou fazer uma emenda para alterar o processo de alteração da Constituição. O que eu faço? Eu faço uma emenda para suprimir o próprio inciso 4 do parágrafo 4º do artigo 60. Você vê? É tirar a plaquinha do gramado. Então, em vez disso, né, em vez de eu alterar por emenda diretamente o direito das presidiárias, ou suprimir o direito das presidiárias, eu vou lá, pinque cérebro, falo, vou tirar a plaquinha da grama, ou seja, vou tirar a proibição de alterar esse direito das presidiárias. Isso não pode, é uma questão lógica. Né? Então, resumidamente, depois a gente trata numa aula de reforço só de cláusulas pétreas, acho que vale a pena, né? Eu vou falar aqui o seguinte, vou colocar uma observação aqui, ó. As cláusulas pétreas implícitas referem-se a mudanças na Constituição de cunho lógico. A exemplo de não se permitir alterar o processo de alteração da Constituição. Né? Então, um exemplo mais, né, pink cérebro aqui, que nós falamos da grama, né? Tenho a intenção de suprimir direito individual, mas sou impedido pelo artigo 60, parágrafo 4º. Depois você olha todos esses artigos, tá? Eu tô copiando aqui, que já tá tudo ali. É um artigo curto, né? Mas depois você vai conferindo, tá? Da Constituição, artigo 4º, artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição, que fala dos direitos e garantias individuais, mas sou impedido por ele. Assim, formulo uma emenda, uma PEC, né? Uma PEC, proposta de emenda constitucional, para suprimir o inciso 4 do artigo, do parágrafo 4º do artigo 60. É tirar a plaquinha da grama, né? Vou até colocar. Tirar a plaquinha da grama. Isso é vedado por conta das cláusulas pétreas implícitas. Certo, pessoal? Então, aqui nós terminamos esse reforço. Eu sempre digo que o melhor professor que você vai ter na sua vida é o livro, a doutrina. Pegue a doutrina clássica, releia o ponto sobre poder constituinte e derivado, né, que foi o nosso reforço aqui, damos uma pincelada no originário, mas fala sobre, vai ler sobre poder constituinte em geral, tá? Vou ver se eu gravo outro videozinho para falarmos de outros assuntos aqui, até ainda do poder constituinte, mas vamos com calma, tá? Espero tê-los ajudado e um forte abraço a todos, tá bom? Tchau, tchau.